Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Vamos hoje fazer alguns exercícios sobre quantificadores lógicos, principalmente da parte de negação. Explico por quê. É um dos assuntos costumeiros de concursos públicos. Você precisa entender como os quantificadores existenciais e universal são relacionados. Você precisa recordar como esses aspectos são contribuídos e são cobrados. Você precisa entender que em algumas situações, não só a negação é fundamental, como aprender a reescrever a frase através de uma negação ou da negação para uma sentença normal. Você precisa interpretar o quantificador. Então preste atenção, farei as questões com muita calma, devagar. Tente associar e identificar exatamente aonde estão os quantificadores, quais são as sentenças. Às vezes, o elemento ele está escondido, ele não está implícito dentro da informação, dentro da afirmativa. Então, é importante que você aprenda a reconhecer esses aspectos. Vamos, então, ao nosso primeiro exercício. Julgue o item seguinte em certo ou errado. A negação da proposição. As palavras mascararam-se, pode ser corretamente expressa pela proposição. Nenhuma palavra se mascara. Vamos pegar a proposição apresentada. As palavras mascararam-se. Será que são as palavras? Ou seja, qual é o sujeito oculto? Ou seja, quem se mascara? As palavras, esse é o meu sujeito. Agora, quais palavras? Todas, existem algumas. Então, eu vou ter que pensar assim. Vou ter que pensar no meu quantificador universal. Essa frase pode ser reescrita como todas as palavras mascararam-se. Maravilha. Nessa condição, quando eu vou negar, vamos lembrar aqui, ó. Quando eu nego a negação do quantificador universal, nós devemos, a negação do quantificador universal, trocar pelo existencial e negar a sentença. Então, trocar todas as palavras, ou seja, o quantificador universal todas, pelo existencial. Pelo existencial seria... Então, a frase poderia ser reescrita como: existe palavras, ou existem algumas palavras. Muito pequeno aqui, vou pegar um pouco mais de espaço desse lado. Então, negar a sentença, vou colocar exatamente nessa parte. E negar a proposição. Dessa forma, nós podemos reescrever a sentença apresentada da seguinte forma: existem pelo menos uma palavra. Aqui eu troquei
universal pelo existencial e vou negar a sentença. Existem pelo menos uma palavra que não se mascara. Então, olhando a sentença, nenhuma palavra se mascara. Isso está certo? Não, essa é uma afirmação falsa. Ou seja, a sentença está errada. Então, é importante que vocês observem que na hora que você está representando os elementos, que você está indicando os termos considerados, você lembre da regra básica da negação das afirmações. Trocar o universal pelo existencial e não se esquecer da negação da afirmativa. Eu não posso esquecer de negar a sentença apresentada. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Se não é verdade que alguma professora universitária não dá aulas interessantes, então é verdade que todas as professoras universitárias dão aulas interessantes. Nenhuma professora universitária dá aulas interessantes. Nenhuma aula interessante é dada por uma professora universitária. Nem todas as professoras universitárias dão aulas interessantes. Todas as aulas não interessantes são dadas por professoras universitárias. Então, vamos começar aqui. Vou reescrever a sentença. Alguma professora universitária não dá aulas interessantes. Não dá aulas interessantes. Como a gente pode observar, eu já tenho uma negação, um termo que indica uma negativa, e tenho aqui um codificador, um quantificador existencial. Então, alguma representa o meu quantificador existencial com uma negação. Porém, vale lembrar que quando eu tenho um quantificador existencial mais a negação de um elemento, isso aqui é a substituição. Isso aqui é a substituição, ou simplesmente a negação, de um quantificador universal. Quantificador universal. Então eu posso substituir alguma e não por um quantificador universal, colocando que todas as professoras universitárias dão aulas interessantes. Aí eu volto aqui e vejo que a alternativa é letra A. Todas as professoras universitárias dão aulas interessantes. Como vocês podem perceber, pessoal, nessa representação foi o oposto. Ele deu a sentença negada e o meu quantificador existencial, e eu precisei retornar às condições do quantificador universal. O que muda? Nada, eu só tenho que pensar de trás para frente.
eu tenho que observar que a relação apresentada nada mais é do que a negação de um quantificador universal. E aí eu tenho que reescrevê-la como uma verdadeira ou uma afirmativa verdadeira na sentença, trocando a negação e o existencial pelo quantificador universal. É um processo inverso. Isso é bastante comum em concursos, você tem que ficar atento com essas transições, tá bom? Vamos a mais um. Dizer que é verdade que, para todo x, se x é uma rã, e se x é verde, então x está saltando. É logicamente equivalente dizer que não é verdade que algumas rãs que não são verdes estão saltando. Algumas rãs verdes estão saltando. Nenhuma rã verde não está saltando. Existe uma rã verde que não está saltando. Algo que não seja uma rã verde está saltando. É o tipo de pergunta que a forma com que apresenta o texto é difícil de ler. Isso faz com que você se perca um pouco no que realmente importa, que é o quantificador universal que está aqui, tá vendo? E é ele que eu tenho que analisar nessa perspectiva. Então, a proposição do enunciado, a gente pode reescrever simplesmente assim, ó. Dentro de toda essa loucura que ele colocou, eu posso escrever assim: toda rã verde está saltando. Quer ver só? Olha só. Todo x, para todo x, se x é uma rã, então todo x, toda rã, se x é verde, então x está saltando. Então, x é a rã, x é verde e x está saltando. Então, eu posso simplesmente reescrever colocando toda rã verde está saltando. Aí, agora eu vou analisar o que se afirma dentro dessa verdadeira, dentro dessa sentença. Na negação da sentença, na negação, vamos trocar o quantificador universal. Esse é o universal. E devemos trocar pelo existencial. Então, por exemplo, existe pelo menos uma. E aí eu tenho que negar a sentença. Rã verde que não está saltando. Aqui a negação da afirmativa, que não está saltando. Aí eu olho aqui, algumas rãs não, algumas rãs verdes estão saltando. A negação, existe uma rã verde que não está saltando. Lembrando que existe pelo menos uma ou existe uma são equivalentes. Então, dizer existe uma é igual a dizer existe pelo menos uma. Eles são equivalentes, eles têm a mesma ideia e têm o mesmo conceito de quantificador existencial. Então, as duas sentenças podem ser apresentadas e as duas sentenças podem ser observadas por vocês dentro das provas. Então, basta você lembrar que eles têm a mesma finalidade, tá bom? Atenção nas representações, cuidado com a interpretação, como eu disse. A dificuldade no exercício, desde que você já tenha compreendido a parte dos quantificadores, é simplesmente a transição da própria frase. É simplesmente reescrever a frase de uma forma que seja mais compreensível. Tudo bem? Vamos aqui fazer mais um exemplo sobre esses assuntos. Dizer que a afirmação todos os economistas são médicos é falsa do ponto de vista lógico. Equivale a dizer que a seguinte afirmação é verdadeira. A. Pelo menos um economista não é médico. B. Nenhum economista é médico. C. Nenhum médico é economista. D. Pelo menos um médico não é economista. Todos os
não médicos não são não economistas. Novamente, temos que tomar atenção e prestar atenção no que está sendo dito na frase. Todos os economistas são médicos é falso, tá vendo? Ele define para mim que essa sentença é uma sentença falsa. Então, o que vai ser verdadeiro nesse contexto? Eu tenho que reescrever e interpretar a frase. Então, se a afirmativa que ele colocou é falsa, então vamos colocar aqui, ó. Todos os médicos são economistas. Todos os médicos são economistas. Isso é falso. Isso ele disse para nós que é uma sentença falsa. A negação dela, se ela é falsa, então a negação deve ser uma verdade. Se essa afirmativa, da forma que está, é falsa, a negação é verdadeira. A negação é verdadeira. Então, vamos negar a frase do quantificador apresentado. Vamos trocar o todos, que é o quantificador universal, pelo existencial. Então, existe um, ou pelo menos um, médico existe um médico que não é economista. Existe pelo menos um médico que não é economista. Aí quando você volta lá, eu vou analisar essa sentença. Pelo menos um economista não é médico, ou simplesmente eu posso dizer que existe um médico que não é economista, reorganizando a frase, nenhum, não. Nenhum, não. Todos, não. Pelo menos um médico não é economista. Eu alterei a sentença aqui, ó. Todos os economistas não são médicos. Olhem, prestem atenção para vocês notarem que a ordem dos elementos interfere na frase, hein? Ó, todos os economistas são médicos. Da forma que eu reescrevi a frase, a alternativa correta seria D. Pelo menos um médico não é economista. Só que a ordem da frase é todos os economistas são médicos. Então, isso inverte a relação. Existe um economista que não é médico, que é a sentença original. Existe um economista que não é médico, ou simplesmente, pelo menos, um economista não é médico. Então, a alternativa, item A. Aí vocês pensam, nossa, professor, mas estava para ser o item D. Exato. Porque na hora que eu transcrevi a frase, eu havia invertido médico e economista. Para vocês perceberem que uma mesma frase, só a localização, a posição dos elementos, já prejudica e danifica a frase correta e chegarmos à alternativa certa. Então, temos que ficar atentos, tudo bem? Preste atenção na hora que for fazer o exercício para não cometer o equívoco que eu fiz aqui inicialmente, tá bom? Vamos, então, a mais um exercício. Pedro, após visitar uma aldeia, afirmou: não é verdade que todos os aldeões daquela aldeia não durmam a sesta. Não é verdade que todos os aldeões daquela aldeia não durmam a sesta. A condição necessária e suficiente para que a afirmação de Pedro seja verdadeira é que seja verdadeira a seguinte preposição. No máximo, um aldeão daquela aldeia não dorme a sesta. Todos os aldeões daquela aldeia dormem a sesta. Pelo menos um aldeão daquela aldeia dorme a sesta. Nenhum aldeão daquela aldeia não dorme a sesta. E nenhum aldeão daquela aldeia dorme a sesta. Então eu tenho a frase: não é verdade que
Todos os aldeões daquela aldeia não dormem a sesta. Então vamos reescrever isso de alguma forma. A proposição que Pedro fala é a mesma coisa, é equivalente a dizer que é mentira, não é verdade. Se não é verdade, eu posso dizer que é mentira que todos os aldeões daquela aldeia, é mentira que todos os aldeões daquela aldeia ficam acordados. São logicamente equivalentes. Então, se eu for analisar, é mentira que todos os aldeões ficam acordados? Eu posso dizer que a negação dessa sentença, todos e o acordados é minha referência. Então, na hora que eu for negar, na hora da negação da sentença, eu vou trocar o não ou o todos por existe um ou pelo menos um. Por pelo menos um, e vou negar a sentença daquela situação. Como ele está falando que não ficam, todos os aldeões daquela aldeia ficam acordados, isso é uma mentira, então eu tenho que negar essa sentença. Então, eu concluo e posso falar que pelo menos um aldeão naquela aldeia dorme a sesta. Então, aqui, reescrevendo a sentença, eu posso dizer que pelo menos um aldeão, como ele coloca aqui, ó, não dormem a sesta, na hora que eu vou negar essa sentença, que é a minha condição verdadeira, pelo menos um aldeão dorme a sesta. Troquei, então, o meu termo quantificador universal pelo quantificador existencial. Troquei esse aqui pelo menos um. Troquei a sentença, que era uma mentira, que é falsa, não, para se tornar verdadeira, eu tirei o não da sentença. Então fica aqui, pelo menos um aldeão daquela aldeia dorme a sesta. Alternativa, item C. Pessoal, como vocês podem perceber, como vocês puderam analisar, na hora que você está interpretando e analisando os quantificadores, seja do ponto de vista da frase verdadeira para a sua negação, ou da negação para descobrir a frase verdadeira, você está, na verdade, simplesmente realizando substituições, realizando trocas. Nessa variação que você desenvolve, é importante reconhecer os quantificadores e como eles são apresentados para nós. Fiquem atentos às transições, aos processos de equivalência que existe entre esses elementos. Tudo bem? Na próxima aula, nós faremos exercícios envolvendo os quantificadores lógicos, porém os diagramas lógicos. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.